Vamos para mais uma aula de espanhol, los indefinidos. Vamos abrir aí na página 5, ojo en la lengua. Em espanhol, temos palavras que são chamadas indefinidas. Elas são muito empregadas para contextos nos quais não há maneira de definir a quantidade de algo. Às vezes, por motivos distintos, não há condição de definir. Por isso se empregam os definidos. Por exemplo, comi algumas manzanas ayer. Comi 5 manzanas ayer. A primeira frase nos traz a ideia de indefinição. Sabemos que a pessoa comeu maçãs, mas é impossível dizer quantas foram. Já a segunda frase nos apresenta com exatidão a quantidade de maçãs comida pela pessoa. Assim, a palavra destacada na primeira frase faz parte do grupo dos indefinidos. Vamos conhecer os principais indefinidos da língua espanhola? Como o próprio livro diz, são os principais, mas existem vários outros. Temos aqui uma tabelinha que se divide em singular e plural, e masculino e feminino. Uno pode aparecer na forma apocopada un, quando perde essa letra O, e no plural unos. Una, unas. Alguno e sua forma apocopada algum, que também ganha acento por conta das regras de acentuação. Plural algunos. Feminino alguna, plural algunas. Masculino ninguno, sua forma apocopada. Quando eu falo a forma apocopada é porque a palavra é menor, né? Perde uma letra ou uma sílaba, mas significa a mesma coisa. Ninguno e ningum significa a mesma coisa. Ok? E o plural, ningunos. Feminino, ninguna e plural, ningunas. É importante observar que há mais de uma possibilidade de uso de alguns definidos. Os que estão em negrito são as formas mais curtas e a elas chamamos apócope. Isso só acontece no espanhol, no português não tem. A apócope ocorre quando uma palavra perde uma ou mais letras em alguns casos específicos. Vamos observar os exemplos a seguir. ¿Tienes un bolígrafo para prestar-me? Sí, tengo uno. Então a primeira foi apocopada, porque depois dele apareceu o substantivo bolígrafo, e a segunda apareceu na forma original, uno, se referindo ao bolígrafo. As formas do masculino singular dos indefinidos uno, alguno e ninguno perdem a letra O do final, né? Antes de um substantivo, precedido ou não por um adjetivo. Não sofrem apócope quando estão no final de uma frase ou antes da preposição de. As formas femininas e os plurais nunca sofrem apócope. Olho. Os indefinidos ningunos e ningunas só poderão ser empregados junto a adjetivos para negar uma qualidade mencionada. Há um tom de ironia ao empregar deste modo. Exemplo: Mis hermanas y yo no somos ningunos idiotas. Vemos que há algo distinto entre nuestros padres. Certo? De forma irônica. Os indefinidos são muitos no espanhol. A seguir, te apresentamos alguns usos e sentidos deles e quando podem ser empregados. Primeiro,
Para coisas que não são específicas, se pode empregar todo. Não apresenta possibilidade de variação, ou seja, não vai para o plural nem para o feminino. Algo e nada. Para pessoas que não são específicas, se pode empregar todos, todas, aí sim varia, né? Alguém e nadie. Nadie em português quer dizer ninguém, que é o contrário de alguém. Para coisas e pessoas específicas, empregamos todo, alguno e ninguno. Consideramos todas suas variações de número e gênero, inclusive as apócrifas. Exercício de classe. Texto para as questões 4, 5 e 6. Cirque du Soleil, em Guatemala. Essa Soleil nem é espanhol, nem é português, né? É outra língua. Diciembre 2019. Então, quando tem esses espaços, o ideal é que a gente olhe logo a questão para saber com o que é que a gente vai completar, certo? Então tá aqui, ó. Quais foram os indefinidos que você empregou? Você vai colocar alguns indefinidos aí diante dessas palavras. Cuidado que alguns podem aparecer de forma apocopada. Que se promete encontrar no espetáculo? Do seu ponto de vista, qual é a importância de ver espetáculos artísticos? Aliás, deste ponto de vista. Eu vou colocar um link aí para essa música El Amor, que é do cantor Ricardo Arjona. Ele é guatemalteco, né? O tema dessa unidade é sobre a Guatemala. E vocês vão escutar e completar as frases. Se não conseguirem entender bem, vocês podem entrar direto na internet e dar uma olhada. Agora, las apócopes. A gente falou tanto em apócope, né? Las apócopes. Nas páginas anteriores, trabalhamos um pouco dos indefinidos. E alguns deles apresentam sua forma reduzidas em casos especiais. A esse fenômeno chamamos apócope. Há outras palavras da língua espanhola que sofrem essa redução, ou seja, esse processo de apócope. Vejamos: bueno, malo, primeiro, terceiro, qualquer, grande e santo. Os casos mais comuns de apócope, essa palavra trava-língua. Bueno se transformará em buen quando ela vier antes de um substantivo masculino e singular. Exemplo: um bom homem é aquele que sabe ser amável com os demais. Então aparece reduzido, buen. Un buen hombre. 2. Malo se transformará em mal, né? Em português, só que em espanhol não tem o som de U, é mal. Quando estiver dentro de substantivo masculino e singular, igual ao bueno. A paixão é um mau remédio, pois oculta os defeitos do outro. Então, la pasión es un mal remédio. 3. Primeiro e terceiro se transformarão em primeiro e terceiro quando estiverem diante de substantivo ou de adjetivos masculinos e singulares, certo? Tanto pode ser um substantivo como pode ser um adjetivo. Exemplo: el primer alumno é Juan, muito inteligente. El tercer mês del año é março. Estou misturando aqui para uma melhor compreensão. É o portunhol. Qualquiera se transformará em qualquer quando estiver antes de adjetivos ou substantivos masculinos ou femininos, no singular. Então vocês vejam que já vai aumentando o leque aqui, né? O qualquer já tem mais um grupo de palavras que ele pode perder essa ozinha.
essa letra O do final. Aliás, letra A, qualquer. Temos qualquer modelo de bolso que desses. 4. Grande não vai perder só a letra, ele vai perder o DE, vai perder a última sílaba. Vai se transformar em grande quando aparecer antes de substantivo ou adjetivo masculino ou feminino que esteja no singular. Então, se fossem, por exemplo, aqui, Maria é uma gran mulher. Se fosse elas, no plural, teria que aparecer completo. Grandes mulheres. Muito valerosa e llena de qualidades. Santo vai perder o TO. Vai se transformar em san. Com quase todos os nomes de santos. Certo? Os santos masculinos. As mulheres são santas. Exceto com aqueles que comecem pelas letras TO e DO. Exemplo, começando com DO, Santo Domingo, que é até o nome de uma cidade também, né? Santo Domingo de Guzmán foi importante que originou o nome de uma cidade, a capital da República Dominicana. Olho. Em espanhol, as palavras primeiro e terceiro têm sua forma reduzida, ou seja, apocopada, que é primeiro e terceiro, respectivamente. Contudo, existe também no espanhol a palavra según. Existe essa palavra. E há quem pregue como se fosse a forma apocopada do segundo, do número ordinal segundo. Mas cuidado, não é isso. Olha os exemplos a seguir. Segundo apresenta um sentido de ordenar de modo sequencial. Segundo, terminando com O. Sou el segundo aluno com as notas mais altas do grupo. Então, esse é o ordinal. E segundo apresenta o sentido de acordo com o autor. Por exemplo, segundo Otávio Paz, de acordo com Otávio Paz, certo? Para a gente não fazer essa confusão. Então, dos números ordinais, só primeiro e terceiro. 2. Além disso, o número cento sofre apócope diante de substantivos masculinos ou femininos, transformando em cien. Mesma coisa acontece no Brasil. No português brasileiro. Vinieron 100.000 pessoas ao concerto. Foi maravilhoso. Então, olha, traduzindo é 100.000 pessoas. Se fosse 150, eu utilizaria completo. 150.000. Assim vai. Exercícios de classe. Vocês vão ler o texto. Guatemaltecos ganharam medalhas de bronze na Olimpíada de Biologia 2019 em Panamá. Vão dar uma pausa no vídeo e vão ler. Nesse texto, há 4 erros de apócope. Busque quais são os erros e corrija-os. Depois explique por que é necessária a apócope em cada caso. Você vai dizer, deveria ser apocopado porque apareceu antes de um substantivo masculino singular. Ou as demais explicações que tem na apostila. Preencha os espaços do texto utilizando as apócopes. Depois, transcreva-as nas linhas a seguir. Los grandes santos espanhóis. Mais uma vez, vocês podem dar uma pausa no livro, no vídeo, aliás, todo bugado aqui, né? Vocês dão uma pausa e respondem. Leem e respondem. 9. De onde são os santos mais invocados na Espanha? 10. Quem foi um grande exemplo de caridade e pobreza? E vamos ficando por aqui. Valeu, galera!